Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro, véspera de Natal, a diretoria segue trabalhando no mercado para definir questão de saída, para definir questão de chegada. Todos os clubes, os 47 participantes da Copa Libertadores 2026 definidos, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, nesta quarta-feira, véspera aí de Natal, e o torcedor naquela expectativa. O mercado vai se agitando, claro que agora nesse período de festas, né? Vamos ver aí se acontece alguma novidade pelos lados do Cruzeiro. Mas deixa eu começar falando aqui sobre a Copa Libertadores 2026. Muita expectativa, o Cruzeirão voltando a disputar o torneio mais importante do continente. E atenção para todo o calendário, hein, no que envolve o Cruzeiro. Os 47 times já estão definidos. Teremos aí aquela primeira fase, né, chamada pré-libertadores. Temos os últimos representantes, aí foram definidos nos últimos dias. E aí temos aquela fase inicial para depois irmos para a fase de grupos. Então vamos lá, os 47 representantes do Brasil: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo, Fluminense, Bahia e Corinthians. Da Argentina, Argentinos Júniors, Boca Juniors, Independente Rivadavia, Platense, Rosário Central, Lanús e Estudiantes. Da Bolívia, Always Ready, The Strongest, Bolívar, Nacional Potosí. Do Chile, Coquimbo Unido, Universidade Católica, O'Higgins, Huachipato. Da Colômbia, o Independente Santa Fé, Independente Medellín, Deportes Tolima e Júnior Barranquilha. Do Equador, Independente Del Valle, Universidade Católica, Barcelona de Guayaquil e LDU. Do Paraguai, 2 de Maio, Cerro Porteño, Guarani, Libertad. Do Peru, Alianza, Cusco Universitário, Sporting Cristal. Do Uruguai, Liverpool, Nacional, Peñarol e Juventude. Da Venezuela, Carabobo, Deportes La Guaira, Universidade Central de Venezuela e Deportivo Táchira. Cabeças de chave: Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, Peñarol, Nacional do Uruguai, LDU, Fluminense e Independente Del Valle. Cruzeiro no pote 2, com Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar e Universitário do Peru. Atenção para as datas. Teremos aí no começo do ano essas primeiras fases e depois aí sim, sorteio da fase de grupos, 18 de março. A fase de grupos ela vai de 8 de abril a 27 de maio. Aí depois vem o mata-mata, que será disputado fase de oitavas de final, 12 e 19 de agosto, quartas de final, 9 e 16 de setembro, semifinais, 14 e 21 de outubro e a final, dia 28 de novembro, que o Cruzeiro possa aí fazer bonito na Copa Libertadores de 2026. As fases iniciais. A fase 1 tem The Strongest contra Deportivo Táchira, Juventude do Uruguai contra a Universidade Católica do Equador, 2 de Maio do Paraguai contra a Alianza Lima. Os vencedores destes duelos, eles vão entrar na fase 2 e aí teremos o vencedor de Juventude do Uruguai e Universidade Católica do Equador enfrentando o Guarani do Paraguai. O vencedor de The Strongest, Deportivo Táchira, enfrentando o Deportes Tolima. E o vencedor de 2 de Maio do Paraguai e Alianza Lima, enfrentando o Sporting Cristal. Os outros duelos da fase 2, Barcelona do Equador e Argentinos Júniors, Nacional Potosí e Botafogo, Carabobo e Huachipato, O'Higgins e Bahia, Liverpool e Independente Medellín. Da fase 2, saem 8 classificados para a fase 3, e aí eles se enfrentam e esses 4 vão entrar no pote de número 4 para o sorteio completo, então, da Copa Libertadores da América. Tá tudo pronto. Para o Cruzeiro, o interessante mesmo é o sorteio do dia 18 de março,
e a gente vai acompanhar tudo. Uma quarta-feira de trabalho, apesar de ser véspera de Natal, com certeza aí o departamento de futebol do Cruzeiro trabalhando, muita coisa em contato. Comissão técnica, departamento de futebol, para acertar todos os detalhes. Vamos ver se ao longo desta quarta-feira teremos algum avanço aí na questão da saída de Gabigol, na negociação com o Santos e também nas duas negociações que o Cruzeiro tem hoje em andamento, que é o Vitão com o Internacional. Já explicamos tudo no vídeo de ontem das Quentes do Dia. Quem não acompanhou pode passar lá. É uma negociação que o Cruzeiro quer muito, mas ainda não está sacramentada. Pontos importantes para serem ajustados. E também a questão do Gerson. Devemos ter aí até a próxima semana alguma novidade quanto a essa questão, ou para o sim ou para o não. O Cruzeiro aguarda a volta aí de Alexander Medvedev, que é quem manda no Zenit, voltar aos trabalhos, porque o intermediário do Cruzeiro terá uma conversa com o clube para entender se é possível reduzir aquela pedida de 40 milhões de euros, ou então, se isso não for possível, o Cruzeiro parte para outra situação no mercado. Vamos lá, Thiago. Vitão, a imprensa do Sul já dá como certa a vinda do Vitão para o Cruzeiro. Japa e João Marcelo seguiriam pro Inter? Seria mais ou menos isso? É exatamente isso, viu, HG? Eu conversei hoje com uma das pessoas que tem atuado bastante como intermediário do Cruzeiro nas negociações, e a proposta do Cruzeiro é de 7 milhões de euros fixos pela contratação do Vitão. Além disso, o Cruzeiro liberaria o Japa por empréstimo até o fim da próxima temporada e o João Marcelo em definitivo. E aí o Internacional deu um sinal positivo, gosta dessa proposta do Cruzeiro, embora seja abaixo do que o Inter tinha pedido anteriormente. O Inter queria 10 milhões de euros pela negociação do Vitão. O Cruzeiro entendia que não era possível pagar esse valor, especialmente porque o Vitão está em fim de contrato, né? O contrato do Vitão se encerra em dezembro de 2026, e aí a partir de julho ele já poderia assinar um pré-acordo com qualquer outro clube. Como o Inter queria esse valor, o Cruzeiro tentou fazer uma composição para chegar a algo próximo disso. Então, 7 milhões de euros, mais as liberações de João Marcelo em definitivo e do Japa por empréstimo, o Vitão será o novo reforço do Cruzeiro em 2026. Acho que mais um desses reforços o Cruzeiro já acertou, né? O Cruzeiro já tinha acertado 2 reforços, o Matheus Cunha, goleiro que pertencia ao Flamengo, e também a contratação do Neisser Bidia Real para a próxima temporada. Bom, então, vamos lá. Falamos então sobre o Vitão. Gabigol, que pé que tá, Thiago? Cara, a situação do Gabigol vai avançar. Inclusive, o Matos tá em Belo Horizonte para acompanhar. O pai do Neymar tava aí na toca ontem fazendo o quê? Então, uma das conversas foi sobre isso. Foi uma visita de cortesia. Porque o Neymar tava operando aqui. E ele é cunhado do Gabigol. Exato. Então, só para explicar. O Neymar. O Neymar. O Neymar. O pai não. Aí ficou, né, cara? O pai Sogro. O Gabigol é genro, desculpa. Então, voltando. O Matos está aqui em Belo Horizonte para acompanhar essa cirurgia do Neymar, também para as festividades de fim de ano. Ele é mineiro, ele é belo-horizontino, então por isso ele está em Belo Horizonte, tem residência fixa aqui. E nesse período, obviamente, ele aproveitou para se sentar com a diretoria do Cruzeiro para conversar sobre essa possibilidade de negociação do Gabigol. E nessas conversas, o Santos insiste. O Santos quer o empréstimo do Gabigol de forma gratuita, com opção de compra ao término do contrato e com o Cruzeiro pagando parte dos salários. HG, hoje está muito mais para que o Cruzeiro ceda e aceite algo nesse sentido do que o contrário. Porque existe até uma parte do staff do Gabigol atuando de forma colaborativa para que isso aconteça. Vai ser interessante para o Gabigol, vai ter mais minutos, vai jogar com um técnico que vai querer usá-lo muito mais do que no Cruzeiro, o Cruzeiro não vai perder o atleta só vai sair por empréstimo, e existe uma possibilidade muito grande disso acontecer, do Gabigol de fato ir para o Santos por empréstimo, e aí seria um empréstimo até dezembro de 2026. Então, a vinda do pai do Neymar a Belo Horizonte era de fato para acompanhar o filho na cirurgia que aconteceu em uma rede de hospitais aqui de Belo Horizonte, era também a vinda do Matos pela mesma coisa, e todos eles aproveitaram para que houvesse uma conversa envolvendo a ida do Gabigol para o Santos. Um ponto importante o Neymar pai foi à Toca da Raposa 2
em uma visita de cortesia, não é uma visita para que houvesse negociação. Mas é claro, isso acabou entrando no assunto. Cara, Neymar no Cruzeiro, esse delírio tem que acabar, né, velho? Não, esquece Neymar, não tem a menor chance. Isso é um Neymar delírio Cruzeiro, torcedor completamente Não, maluco. Não combina com o perfil que o Joaquim isso. Pinto busca. É. O Falando, HG, falando em Joaquim não, Pinto, hein? pois quase não, aí o 6 cara mil trouxe o Ney da Vila pessoas, Real. viu? quase 6 mil pessoas. Quase 6 mil conosco. pessoas, 1.200 likes. Ô, galera, vamos chegar a 2.000 likes aí, ajuda muito o programa. Seria muito acho que a gente bacana. passou muito por alto pelo Vitão. 7 milhões de euros é o mesmo valor do Fabrício Bruno, cara. É, Um zagueiro. mas Ele é mais bom. novo. Ele é Muito bom, bom ele é zagueiro. bom, mas o Fabrício Bruno era a sumidade. Tipo, Mas assim, o ele é Fabrício mais Bruno é novo, uma cara. besta dentro Gabriel, do Mas campo. aí é mais Ele a é idade bom, do Vitão. Ele é bom, ele é 25 anos, ele é. tem 3 anos a menos que o Fabrício Bruno, 25 quando o Fabrício Bruno foi contratado Cara, pelo eu Cruzeiro. entendo, mas o João Marcelo, como é que ele ficou tão desprestigiado no Cruzeiro, cara? Não, Porque mas ele são era uma níveis solução. O Vitão é distintos, mais né, zagueiro mano? que Ele é mais zagueiro que o João É. Marcelo. São níveis distintos. Mas o João Marcelo foi contratado por 1,5 milhão de euros. Vou até recuperar aqui. 1,5. O Vitão é o quê? 4 vezes melhor? 3 vezes melhor do que o João Marcelo? Cara, mas eu acho aí nós bem estamos mais, falando de cara. idade, potencial. O Vitão, faço- embora O João jovem... é até faço novo. muita O João, conta com o o João dia Marcelo dos é até outros. novo. Não, eu tô mas falando do ele Vitão, só tem embora a cara um jovem, pouco- ele tem passagem pelo futebol Europeu. europeu. O Então, Flamengo assim, sucesso. tentou, né? o Flamengo tentou. Sem Ó, muito o sucesso. Cruzeiro, com Palmeiras Fabrício também Bruno tentou. e Vitão na É uma zaga. baita zaga, uma baita Fabrício zaga. Bruno e Vitão na a melhor zaga do zaga. Brasil. Eu vou te dizer uma coisa, hein? Pra mim, vai ser a melhor dupla zaga de do Brasil. altíssimo nível. Altíssimo nível. E assim, concordo são com dois você. jogadores de estatura elevada. Aham, Tem qualidade na saída de bola. Ambos muito rápidos. Ambos muito rápidos. aham. Então, assim, cara, são zagueiros completos. Uhum. Os dois têm qualidade. Olha o gol que o Fabrício Bruno fez contra o Atlético pela Copa do Brasil Sim, na área da MRV. sim, eles conhecem Você a sabe que é bola. um problema do Vitão, né? Não é um zagueiro de fazer gol. Mas ele tecnicamente é muito Não, O Fabrício Bruno faz gol mas- de cabeça mas- também, deixa aí. Não tem problema não, cara. Mas Zagueiro ó, de boa o Cruzeiro estatura, vai ser está importante. montando uma baita de uma dupla de zagueiros, hein? Mas Não, se eu isso- soubesse, de uma Se dupla você de vai zagueiros. olhando mais pra frente, o Cruzeiro segue sendo uma dupla, assim, segue montando um time massa. Porque, Cara. só pra trazer mais uma informação do Cruzeiro, o Cruzeiro colocou o André Cury como intermediário e representante do clube na negociação com o Zenit da Rússia. Pelo Gerson. essa é a Pelo negociação Gerson, que muda de exatamente. patamar. Essa muda de patamar. Porque o que o Cruzeiro quer? O Cruzeiro quer entregar o Jonathan Jesus, que o Zenit tinha oferecido até ali 11 milhões de euros, mais ou menos. E aí existe o interesse do Jonathan Jesus em ir para a Rússia. Para o Jonathan Jesus é algo interessante. O zagueiro entende que é uma mudança de fato na carreira, uma possibilidade de jogar na Europa, melhora do salário, etc. E o Gerson gostaria de voltar ao Brasil. Por mais que o Gerson tenha um salário milionário no futebol russo, o Gerson hoje ganha 4 milhões de reais mês. Cara, o rosto dele... O Gerson, o Gerson quer é voltar ao uma a Brasil. vibe que ele passa, de E tristeza. aí, a possibilidade de defender o Cruzeiro pro Gerson é algo muito interessante. E aí, o Cruzeiro, ciente de que o André Cury é empresário do Jonathan Jesus e tem ótima relação com o Zenit, o Cruzeiro o colocou como representante do clube nessas negociações. Aliás, seria a terceira negociação conduzida pelo André Cury como representante do Cruzeiro nessa janela. Ele foi o responsável por trazer o Tite pro Cruzeiro. Ele é o responsável por buscar o Vitão também pro Cruzeiro. E caso consiga um desfecho positivo, será o responsável por buscar o Gerson pro Cruzeiro. Matheus Pereira e a renovação, Thiago. Vai renovar, HG. E aí, diferentemente do que a gente Falta estava só imaginando... assinar? Falta só assinar, cara. Mas diferentemente do que a gente estava imaginando, o Pedrinho surpreendeu, pelo menos me surpreendeu ontem, falando sobre um contrato de 5 temporadas. Cara, acho isso demais. Eu sei que é um demais. pedido do Tite. O Tite quer a renovação do Matheus Pereira. Mas não por 5 temporadas. O Tite quer. O Até porque o Tite Tite não vai ficar aqui por 5 5 temporadas. temporadas, Né? Técnico quase nenhum fica por 5 temporadas no clube. Mas o Tite quer a renovação do Matheus Pereira e esse é um pedido dele. O Cruzeiro vai entregar o que o Matheus tinha pedido ao clube. E aí, provavelmente o Matheus vai se aposentar aqui, né? Tem um superchat anos, aqui cara, do é muita Papo coisa. Fundido que mandou aqui, ó. Scarpa por 4 milhões e meio de euros. Pedrinho podia bem ligar pro Menin, colocar uma grana lá e trazer ele. Vai ter reforço pro meio. Tô de férias, me aturem, please. Abraços. Lucas de Lagoa Santa. Obrigado, Lucas. Obrigado. Obrigado mesmo pela audiência. Bom, só pra gente repassar a informação, há poucos minutos eu dei aqui uma informação de que uma pessoa do Atlético falou que existia a possibilidade de um presente de Natal. Seria muito, se não tivesse nada, assim como nos anos anteriores, eu escutei de gente dizendo assim, não vai ter, esse ano, bom, há possibilidade, e agora o Guilherme trouxe a informação de que o Frossá e o Lobão, duas grandes figuras da imprensa, seríssimas, deram a informação que o Atlético está negociando com o Renan Lodge. Renan Lodge é para mudar patamar ali do setor, hein? Jogador de seleção. Deixa eu só- Mudar patamar do setor. Então é o seguinte, eu só tô querendo saber, o volante do Atlético, cadê ele?
volante do Atlético. Com um ano de atraso. Lateral direito, cadê ele? Cadê o lateral direito do Atlético? Outra coisa que eu preciso te perguntar no Cruzeiro, o Wallace, qual o futuro dele? Cara, falaram sobre o Grêmio recentemente, mas o Tite quer recuperá-lo. O Tite gostaria de recuperá-lo. Ele trabalhou com o Tite na seleção. E é um nome que agrada ao Tite. Cara, só uma coisa rápida. Pior que eu acredito nessa recuperação com o Tite. Eu também acredito. A gente vai ser eu acredito muito. Tem um ano e meio que estão tentando recuperar. Dois técnicos derrapado no corcinho agora, hein? Cara, bem sincero, só uma informação muito rápida sobre o Gabigol de agora. O Cruzeiro não vai pagar metade do salário do Gabigol, tá? Primeiro ponto importante. Mas o Santos está insistindo para que o Cruzeiro pague metade ou pelo menos uma parte. É empréstimo. O Santos quer o Gabigol por empréstimo. O Santos não vai ter condição de bancar e contratar o Gabigol em definitivo pela compensação financeira que o Cruzeiro exigir. Porque, nesse momento, o Santos vive uma situação financeira delicada e pagar hoje para o Cruzeiro qualquer coisa beiraria a insanidade. Mas é importante frisar, informação de agora, o Cruzeiro não vai pagar 50% do salário do Gabigol. O Cruzeiro topa pagar um percentual desde que seja mínimo. Aí seja 10%, que seja 1%, que seja 5%, que seja 20%. Ainda é ruim, mínimo. Viu, Thiago? Ainda é um negócio ruim. Eu não acho. Aí já é algo que da cara, minha parte, prejuízo. Eu não acho. Mas você livra muito a sua folha salarial. Não, sim, mas é prejuízo. Não é. O prejuízo maior é do pagar Santos. pra ele jogar no Santos é prejuízo. O prejuízo maior é do Santos. Se o Cruzeiro paga 10%, nós estamos falando do Cruzeiro pagar 250 mil mês ao Gabigol. Sinceramente, Guilherme. Seria um jogador que você pagaria pra jogar no seu time. Não paga. Hoje, no nível que o Cruzeiro tá, não paga um grande jogador, jogador de Europa, mas um jogador voluntarioso paga. E você acha na base que ganha menos? Tem muita gente boa na base pra poder compor elenco, cara. Sinceramente, corta esse prejuízo. Pra compor elenco é melhor usar a base do Cruzeiro, que eu acho que o melhor caminho seria uma rescisão, que não vai acontecer, vai. Então o melhor caminho é o empréstimo, não? Não, uma rescisão, quebrar o contrato e deixar ele... Confia em mim, nenhuma das partes quer uma rescisão. Nenhuma das partes. Até porque o Gabigol não consegue esse contrato de novo, né? Maravilhoso. Contrato dos sonhos que ele não teve nem no Flamengo. Aí, olha o problema de dar um contrato longo, cara. Por isso que esses 5 anos de contrato do Matheus Pereira me assustam. Porque pode acontecer uma coisa. Eu não tô falando que ele vai ficar de sacanagem. Eu duvido, ele gosta do Cruzeiro. Eu não acho que nem o Matheus Pereira toparia. 5 anos é muito tempo, cara. Eu acho que vai ser um contrato aí de 3 anos no máximo e tal. Acho que vai caminhar pra isso. O Léo Jardim já foi embora, o Tite já foi anunciado, o Tite já tá trabalhando e tal. Mas eu queria que você me contasse sobre os bastidores da saída do Léo Jardim, porque parece que tem novidade. Tem novidade, HG. Tudo isso que a gente já falou sobre os bastidores da saída do Léo Jardim, de fato é realidade. Ele se incomodou com o futebol brasileiro, existe um incômodo dele com tudo isso, ele quer deixar de ser treinador, mas tem um ponto que também pesou nessa saída. Houve algumas divergências do Léo Jardim com o Pedro Júnior, que é o vice-presidente de futebol do Cruzeiro. Divergências metodológicas. Assim, eles tinham pensamentos diferentes sobre alguns métodos no Cruzeiro. E isso acabou pesando. É algo que vem acontecendo desde julho desse ano. E aí, com o tempo, essa situação foi se desgastando e o Léo Jardim entendeu por bem que era melhor deixar o clube. Até porque nós estamos falando do Pedro Júnior, que é vice-presidente de futebol do clube, é filho do Pedro Lourenço, é um dos donos da SAF do Cruzeiro. E, cara, numa queda de braço de um funcionário com um dirigente desse patamar, muito provavelmente um eventual problema sobraria para o funcionário. Por mais importante que tenha sido o Léo Jardim para o Cruzeiro. Mas isso também influenciou. Isso não é determinante para uma relação que existe entre Leonardo Jardim e Pedro Lourenço. Eles se adoram, eles se amam, são amigos. Mas houve algumas divergências profissionais entre o Leonardo Jardim e o Pedro Júnior. E isso acabou interferindo em relação à permanência do Léo Jardim também. Hoje saiu uma matéria sobre o Cruzeiro ser o time da Série A com menos lesões em 2025. Um departamento médico incrível. Departamento médico comandado até esse período aqui pelo Sérgio Campolina, doutor Sérgio Campolina, que é um monstro. Monstro. Que é o João cara. Marcelo pode falar bem sobre isso. Uma das divergências do Léo Jardim com o Pedro Júnior teria sido a mudança no comando do departamento de saúde. De saúde do Cruzeiro? Isso. Porque o Léo Jardim, o Dr. Sérgio Campolina, que comandou a temporada onde o Cruzeiro é o time da Série A com menos lesões, recuperou jogadores em tempo recorde, fez um trabalho de excelência e agora ele perdeu o posto. Isso teria desagradado ao Léo Jardim? Isso também desagradou ao Leonardo Jardim. Essa foi uma das divergências que houve entre eles.
O Sérgio Campolina, então, deixa o comando do Departamento de Saúde do Cruzeiro, o núcleo de saúde do Cruzeiro, e quem passa a comandar é a fisiologista do clube, a Natália Arnosti. Então, essa é uma das divergências entre o Pedro Júnior e o Leonardo Jardim, que essa é uma decisão que vem do vice-presidente de futebol do Cruzeiro. Não, então peraí. O Cruzeiro tá tirando um médico, referência do departamento de saúde do clube, do comando, e colocando uma fisiologista? Uma fisiologista. A fisiologista é quem assume Qual o o sentido disso? Cara, decisão interna do clube. E isso desagradou o Léo Jardim? Desagradou bastante ao Léo Jardim. Ele entendia que era por bem a necessidade da manutenção do Sérgio Campolina como diretor do Departamento de Saúde do Cruzeiro. Não faz o menor sentido, né? Você tem um médico como o Dr. Sérgio Campolina, que faz um trabalho de excelência, inclusive merecendo um destaque como o clube com menos número de lesões na temporada, e você tira ele do comando e pega uma fisiologista e coloca no comando? Quer dizer, o Dr. Sérgio Campolina está sendo punido pelo clube pela excelência no trabalho? Fagner teve aquela lesão feia com o William Potker. Wanderson, aquela entrada feia. Wanderson que não Gomes. Jogaria essa temporada Pois e jogou. João Marcelo arrebentou o tendão do joelho e conseguiu voltar antes do esperado, muito antes. Final de agosto estava correndo já, ele teve essa lesão ainda no Campeonato Mineiro. Cara, são exemplos de sucesso do Departamento Médico do Cruzeiro que me impressionou ao longo desse ano. Quando o Wanderson sofreu aquela entrada, eu achei que acabou o ano. Quando o Fagner sofreu aquela falta do Potker, acabou o ano. E, cara, foi lá o Dr. Sérgio e o Leonardo Jardim não poupava jogadores, né? Tinha aquela base do time em todos os jogos e com pouquíssimas lesões. Tem que se elogiar isso também. Tem técnico que roda o elenco pra aguentar o ritmo, né? Ele não. E mesmo assim o departamento médico, repito, comandado pelo Sérgio Campolina, competentíssimo, ele suportou essa temporada de 2025. Então é uma decisão que, né... A mim surpreende. Eu não entendo o motivo pelo qual o Sérgio Campolina deixa um cargo de diretoria no Cruzeiro. Não, e a ascensão da fisiologista dentro do clube de barrar o cargo máximo do Departamento de Saúde, tirar o médico referência e ela subir tão rápido assim. Tem um outro episódio envolvendo a fisiologista que incomodou ao técnico Leonardo Jardim, e isso aconteceu no meio do ano. Essa mesma fisiologista, a Natália Arnosti, contratou um auxiliar para que fosse auxiliar dela no Departamento de Fisiologia do Cruzeiro, na área de Fisiologia do Cruzeiro. E aí, pouco tempo antes, o Leonardo Jardim havia conversado com alguns funcionários do clube, falando sobre excelência no trabalho, sobre a qualidade do trabalho. E quando essa conversa aconteceu, ele tinha prometido para o grupo que, por ele, não haveria qualquer mudança no departamento de futebol do clube, que inclui o departamento médico, o que inclui a área de preparação física, enfim, que no futebol do Cruzeiro não haveria qualquer mudança. E aí, essa fisiologista, ela já tinha se tornado a chefe da fisiologia no Cruzeiro, e ela contratou um auxiliar. E pouco tempo depois que o Leonardo Jardim fez essa promessa a todos os integrantes do departamento de futebol, esse auxiliar estava às margens do gramado acompanhando um treino do Cruzeiro. O Leonardo Jardim não o reconheceu, perguntou quem havia sido responsável pela contratação desse auxiliar e, incomodado, solicitou ao Pedro Lourenço que esse auxiliar não permanecesse no clube. O Pedro Lourenço acatou a decisão do Leonardo Jardim e esse auxiliar trabalhou poucos dias, poucas horas, pouco tempo no clube e acabou deixando o clube de fato. Caraca. Então, assim, houve alguns outros incômodos que a gente acabou não sabendo naquele período lá de trás, porque, cara, o Cruzeiro era muito bem blindado. E isso a gente precisa enaltecer a todos que estão no dia a dia do clube. A gente precisa enaltecer a blindagem vinda por parte da diretoria, pela comissão técnica do Leonardo Jardim, pelo departamento de futebol, que era gerido pelo Paulo Pelaipe. Então, o Cruzeiro muito blindado. Mas esse é um dos episódios que, por exemplo, houve também incômodo do técnico Leonardo Jardim com a fisiologista Natália Arnosti. Ô, gente, falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!